começar o painel da parte da tarde, compras públicas, cidadania e alimentação escolar. Por que que a gente botou esse cidadania no meio? Karime vai me ajudar a responder. Aliás, Tereza vai me ajudar a responder, a minha querida aqui vai ajudar a responder, a Alessandra, o Rogério, todos vão me ajudar a responder, porque sem um respeito com a alimentação escolar não tem cidadania. E eu aprendi isso com o meu ministro Rogério Dias. Sendo ele o ministro Rogério Dias, para quem não sabe, oba, que gentileza, que maravilha, eu acho que você vai ter que arrumar para todo mundo. Senão... Ah, você... Essa menina é fora de série, eu vou roubar ela para mim. Rogério, o que eu vou pedir para vocês todos é que as primeiras considerações, por favor, sejam 10 minutos, porque senão a gente não sai daqui hoje e a Marina expulsa a gente. Então, Rogério, você tem uma fama de ir além um pouquinho, só um pouquinho. Mas hoje você vai ser aquele cara britânico que já botou até o celular dele aí, porque depois vocês vão ter o luxo de poder conversar com o Rogério. Conversar com o Rogério é um luxo. Todo mundo está aqui nessa mesa, é um luxo para conversar, por isso que vocês estão juntos. Aproveitem, eu vou parar de falar, porque eu quero aprender. Rogério, ministro, faz favor, a palavra é sua. Ele vai ter que chegar. Tem mais microfone portável para alguém fazer pergunta? Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer aqui a Bia mais uma vez por essa oportunidade da gente estar aqui. E os parabéns por essa feira maravilhosa, né? E não posso deixar de lembrar, faço questão de reforçar sempre isso, que há 20 anos atrás, do outro lado aqui do aterro, no Hotel Glória, nós tínhamos a primeira feira de orgânicos da América Latina, né? Numa iniciativa da Bia e de todo o grupo que atua junto com a Bia nesse processo. Então, a gente está comemorando 20 anos desse movimento, e é impressionante a energia da Bia, até hoje é exatamente a mesma, é muito impressionante essa sua capacidade. Exatamente, a bioenergia. Nós estamos falando aqui de tantos bios, a gente tem a bioenergia aqui. Então, e essa temática que está nessa mesa é uma temática que a gente vive insistindo nela desde o início, desde do momento em que começamos a discutir a questão da agricultura orgânica, que a gente sempre fez questão de dizer que o movimento orgânico brasileiro, diferente do que acontece com movimentos orgânicos de outros países, o movimento orgânico brasileiro ele nasceu de uma reação da sociedade ao processo para onde a agricultura estava indo. Então, não era uma discussão de queremos criar um novo negócio, um nicho de mercado. Não foi assim que nasceu o movimento orgânico brasileiro. Ele nasceu do questionamento de para onde está indo a agricultura, para onde estão nos levando todos os agricultores e agricultoras. E a gente sabendo que aquilo não ia dar certo, não podia dar certo. E a gente agora está vendo aí cada vez mais, o mundo inteiro está vendo o problema de mudanças climáticas, os problemas todos ambientais que estão aí ficando claros, e, de novo, isso tem um reflexo muito direto na questão da alimentação, né? É um absurdo que nos dias de hoje, com a quantidade... Desculpe, professor Lucena, o senhor está sentado ali, o senhor tinha que estar aqui na mesa. Me perdoa. Palmas, professor Lucena, que foi tão educado que não falou nada, ficou ali na frente. Eu peço desculpa, professor, mas é que eu fiquei... A culpa é do Rogério, ele é um ministro e eu fico embevecida quando o Rogério aparece aqui. Pronto, desculpe, professor. Nada, que isso, Bia. Então, assim... A gente tem hoje essa reflexão. Nós estamos de novo aí, o Brasil, no mapa da fome, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. No mundo inteiro, a fome nunca foi resolvida,
Porque a gente sabe que a fome não é só uma questão de ter produção vegetal, produção animal, né? Primeiro a gente tem que discutir o que está se produzindo e para quem se está produzindo. E esse é um grande questionamento que a gente tem que fazer, porque a gente tem uma certa incoerência. Nós temos tanta gente passando fome e temos tanta gente com sobrepeso. E aí muitas pessoas dizem assim, mas sei lá, está na fila dizendo que não tem que comer e está gordo. E as pessoas não conseguem entender que uma coisa e outra são totalmente diferentes. A gente vê, infelizmente, agricultores e agricultoras produzindo comida de verdade, vão para as feiras, vendem tudo que produzem, depois passam no supermercado e compram um monte de ultraprocessados que vão fazer com que toda a sua família fique sem saúde. E isso é o quê? É porque, de fato, a gente não está associando o alimento e vendo o alimento, vendo a comida na sua forma integral. Então, uma das coisas que a gente trabalha, que o Movimento Orgânico Brasileiro trabalha, e que o Instituto Brasil Orgânico trabalha, foi criado para isso, para defender essa questão do que é a comida de verdade. E para a gente discutir a comida de verdade, a gente tem que discutir quem está por trás da produção do que é comida de verdade. A gente sabe que a maior parte do que é alimento, que a gente considera alimento, é produzido pela agricultura familiar. Mas a agricultura brasileira, ela hoje é exaltada e aparece na televisão a toda hora, se falando, não é por quem está produzindo a comida de verdade, e sim pela quantidade de soja, de milho, de algodão, que é para exportação, que são commodities de exportação, e que, na realidade, não vão resolver o problema da segurança e muito menos da soberania alimentar. Então, a gente tem que estar o tempo todo atento, porque se nós não cuidarmos, e aí quando eu falo nós, hoje nós temos uma população muito mais urbana do que rural. Na maioria, em muitos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, deve ser quase 100%, não é 100%, mas é 90 e tantos por cento. Mas a média brasileira, mais de 85% das pessoas estão na zona urbana. Então, quando eu falo nós, é porque a gente não pode imaginar que discutir a produção de alimentos seja algo que só interesse a quem é do meio rural, quem é da agricultura. A discussão de como se faz agricultura e como se produz os alimentos tem que ser uma preocupação e é uma responsabilidade de toda a sociedade. Porque todo mundo, mesmo que more na cidade, tem a família toda na cidade, não tenha nenhum vínculo com o campo, ela acha que não tem nenhum vínculo com o campo, porque todo mundo tem que comer. E se você tem que comer, você tem um vínculo com o campo. E todos nós tínhamos que estar preocupados. Então, quando a gente tem, por exemplo, um processo eleitoral, seria fundamental que todo mundo estivesse preocupado em saber aquele candidato a governo, a deputado estadual, federal, municipal, vereador, como é que ele vê a questão do campo? O que ele está pensando com relação à questão da segurança e da soberania alimentar? Porque senão muitas vezes a pessoa está preocupada em eleger uma pessoa que está preocupada com os buracos da rua, da minha rua, o asfalto da minha cidade, e não está preocupado com a estrada vicinal, que é o que dá garantia de que o alimento possa sair da propriedade e chegar na cidade. E que isso vai influenciar o preço do alimento, que depois você fica reclamando. É uma coisa meio impressionante a gente ver um jornal na televisão, e aí o jornal falando isso aqui e dizendo a inflação subiu porque subiu o preço do tomate, subiu o preço do chuchu. No momento anterior, eles mostraram na parte do clima que tinha chovido torrencialmente, as estradas tinham ficado... E ninguém faz uma associação de que o preço está mais alto porque houve um problema que não consegue tirar o alimento lá, ou houve uma geada que destruiu tudo que estava plantado. E aí fica uma ideia de que a culpa do preço é o agricultor que está querendo ganhar mais dinheiro e botando o preço lá em cima. Então, é fundamental que a gente tenha essa ideia de que quando a gente fala de alimento é um problema de todo mundo, tem que ser uma preocupação de todo mundo. E aí, chegando mais diretamente no tema, por que é tão importante a questão das compras governamentais? As compras governamentais são um mecanismo fundamental, primeiro, para resolver de imediato a emergência da fome.
A gente viu o que aconteceu. Por que o Brasil voltou para o mapa da fome? Porque se desmontou toda a estrutura de compras do PA e do PENAE, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Programa de Alimentação Escolar. Se tirou recurso, esvaziou, nós acabamos com os estoques reguladores que o governo tinha para garantir que você tivesse os alimentos na hora da escassez. O que se fez? Fez o Brasil voltar para o mapa da fome em questão de poucos anos. Então, as compras governamentais, elas são estratégicas. E elas têm ainda um papel mais importante quando a gente faz com que as compras governamentais possam garantir mais equidade, diminuir as desigualdades no acesso aos melhores alimentos. E aí, por isso que a gente briga tanto. A alimentação escolar, o programa PAA, tem que priorizar produtos de base agroecológica, produtos orgânicos, tem que pagar mais aos agricultores que estão fazendo agricultura orgânica, agricultura de base agroecológica, porque isso é uma forma de você garantir que esses produtos de melhor qualidade possam chegar para todo mundo, para pessoas que não têm condições de comprar isso no mercado. Porque muitas vezes no mercado, o mercado em geral, a estrutura de varejista, ela ainda trata o produto orgânico como um produto de nicho no mercado. Um produto que pessoas que têm mais dinheiro valorizam mais e aí eles podem botar margens de lucro muito mais altas. Então, muitas vezes, quem está ganhando não é o agricultor orgânico, não é a pessoa no campo. Quem está ganhando é quem está na parte intermediária, né, que vai do campo para a cidade. Então, as compras governamentais e, fundamentalmente, a alimentação escolar, essa aí, então, tinha que ter um carinho muito especial, porque a gente tem que considerar a alimentação escolar não só um processo de matar a fome, não só um processo de segurança alimentar, mas um processo de educação alimentar e nutricional. E aí, para isso, a gente nunca conseguiu ainda colocar dentro da estrutura do PENAE como é que você faz uma capacitação para que todas as merendeiras entendam que elas são educadoras alimentares, educadoras que têm que saber por que dá um pouco mais de trabalho, mas é melhor ela trabalhar com um produto fresco que veio dos agricultores da sua região do que trabalhar com os ultraprocessados que ela estava acostumada, que é só botar ali, jogar água, mexer e está pronto. É muito mais tranquilo. Mas aí ela tem que compreender o papel dela nesse processo educativo, nesse processo de fazer com que todo mundo compreenda que a gente precisa ter uma atenção especial com a questão da alimentação. Bia, eu tentei ficar aqui o máximo dentro do tempo, mas obrigado aí mais uma vez e certamente a gente vai ter muita coisa boa para ouvir aqui. Obrigadão. Obrigada, Rogério. Mas você levantou tantos pontos importantes que eu acho que essa mesa vai estourar o tempo, porque você falou de tanta informação importante. Quando o Rogério fala o Rogério é o culpado de eu ter essa obsessão com a questão da alimentação escolar. Porque quando eu tomei conhecimento que o Brasil tem 40 milhões de merendas, eu sou do tempo que se falava merendas, diárias, por dia, todo dia, são 40 milhões. Estou errada, Rogério? Não. 30% desses 40 milhões, por lei, tem que ser da agricultura familiar, preferencialmente orgânica. Então, 30% de uma Espanha, 40 milhões seria uma Espanha. A gente tem uma Espanha todo dia de alimentação escolar. Imagina se 30% dessa Espanha todo dia fosse de produtos orgânicos, fosse de alimentos saudáveis. O impacto que não teria, sobretudo porque tem famílias que só têm aquela alimentação, a criança só tem aquela alimentação. Estou vendo aqui meu amigo Merola, que estava no primeiro Green Rio, lá atrás, no Hotel Glória, ele estava em 2003. Enfim, e a gente já conversou sobre isso. Então, eu quero passar imediatamente para a Alessandra, porque ela vai falar um pouco no diapasão que está o Rogério, depois a gente vai para lá, vai para cá. A Tereza também é uma pessoa de raiz dessa história, foi a primeira ecochefe, eu ia dizer do mundo, mas eu não sei se ela vai me autorizar, mas do Brasil com certeza. Então, eu acho que esse chapéu dela ninguém tira. Alessandra, por favor.
Olá, boa tarde a todas, todos e todas. Quero primeiro, cumprimentar aqui a mesa. Muito bom poder estar com pessoas que a gente conhece, parceiros de longas datas, outros, que a gente está conhecendo. Já deu para perceber que aqui é uma mesa apaixonada pelo PENAI, e muito da minha fala vai um pouco de encontro com a fala do Rogério. Eu quero primeiro agradecer também a Bia por mais esse convite, e parabenizar por mais essa edição desse importante evento que traz debates realmente muito importantes para a sociedade, para a academia, e, enfim, movimenta o nosso estado, o nosso município todos os anos. O nome da mesa, então, é Compras Públicas, Cidadania e PENAI. De onde eu falo? Eu trabalho com PENAI há 16 anos. Eu comecei como responsável técnica pela alimentação escolar de um município pequeno, lá do sul do estado. Então, a alimentação escolar está na veia mesmo. Depois, eu me tornei professora, estou hoje professora da Escola de Nutrição da Unirio, sou membro do Secane Unirio e continuei com a alimentação escolar durante todo o meu processo acadêmico e cá estou até hoje, E aí é muito potente. O Rogério já foi trazendo algumas palavras, alguns conceitos. A gente imaginar que a compra pública brasileira, e pensar PENAI, vou só pensar o PENAI, como a Bia falou, 40 milhões de refeições diárias. Isso algum tempo atrás. A gente até precisa de dados mais novos, recentes. A gente está garantindo a cidadania. Porque o que é cidadania? É garantia de direitos dos seres humanos que são universais. E aí, a gente pensar a compra pública, a gente está pensando, então, como no caso do PENAI, com os 30% da agricultura familiar, a gente está falando de garantia da alimentação adequada, saudável e sustentável para mais de 40 milhões de estudantes por dia. Mas não só, porque quando a gente fala da compra pública, a gente também está estimulando tudo que está por trás. Então, a gente está falando de soberania alimentar, a gente está falando de segurança alimentar e nutricional das famílias que produzem, a gente estimula a produção local, a gente estimula a economia circular, a gente estimula que o jovem, a mulher, a família fique no seu local, fique no seu território, não saia para outros territórios, Então, a gente está falando de um conjunto de ações, de estímulos que a compra pública, só pela compra pública a gente consegue estimular. E aí, assim, em relação ao PENAI, então, só lembrando, a gente tem lá 11.947, que é essa lei que estimula, que estipula que 30% do recurso do FNDE tem que ser gasto com a agricultura familiar. E aí tem os grupos prioritários, Então, assim, olha como que bacana também, porque ele estimula que primeiro sejam assentados, povos originários, quilombolas, mulheres, que acabou de entrar na lei agora, o artigo 14 da 11.947 acabou de mudar, eu trouxe a cola aqui, porque é muito fresquinho. Enfim, tá, depois eu falo a lei agora atual. Mas foi mudado esse artigo 14º. Então, a gente está falando de grupos vulneráveis, a gente está falando de grupos que, socialmente, também são beneficiados quando a gente pensa compra pública, quando a gente pensa compra da agricultura familiar. Essa aquisição, e aí, assim, a gente fala, é uma lei de 2009, então está fluindo super bem. Não, não está. A gente ainda tem muitos desafios. E olha que a gente está falando aí de 14 anos, quase 15 anos de lei. Ainda muitas entidades executoras não adquirem esses 30%, e aí, por isso, a gente tem um trabalho muito grande de todos os atores que trabalham com o PENAI para que a gente faça essa execução adequada, Mas essa lei, ela vem garantindo, a gente, ainda que com luta, e o maior barato, além de tudo, é que ela está estimulando outras entidades executoras. Então, por exemplo, no município do Rio, a gente tem a lei também dos 30% daqui do Rio. Então, a gente tem que estimular, não sei se quem trabalha com PENAI aí, estimular que o seu prefeito, que o seu governador
também implemente uma lei que garanta que a verba própria do município ou do estado também estimule a aquisição da agricultura familiar. Então, apesar das dificuldades ainda com a 11.947, a gente vê muitos avanços também, né, e muitos estímulos. E aí, pensando aqui, então, né, porque o professor fala bastante, eu escrevi muita coisa, mas já vou falando um pouquinho das dificuldades, né? Então, como eu falei, são quase 15 anos de lei, mas a gente ainda tem muitas dificuldades. Quais são elas? Primeiro, chamada pública, né? Muito prefeito, muito governador quer usar licitação, e não existe isso. É chamada pública, que é uma outra lógica, né? E que a gente precisa lutar para que o agricultor possa ter esse espaço. Se ele entrar numa licitação, ele não consegue. Primeiro que a gente não consegue nem chegar na divulgação, ele não consegue participar de pregão eletrônico, né? Então, a gente não pode cair na pegadinha de algumas executoras. Ah, mas o jurídico, licitação... Não, é chamada pública, tá? E aí, uma questão também importante é o preço. A gente tem que ter políticas de precificação desse alimento da agricultura familiar, especialmente se ele for agroecológico. E a lei do PENAI permite isso, mas muitas executoras não utilizam desse recurso da lei. E aí diz, não, mas tem que ser o menor preço, né, e não leva isso em consideração. Então, isso também atrapalha bastante a aquisição por alguns municípios. Reconhecer os alimentos, né? A gente tem relatos no Secane, por exemplo, comprei da agricultura familiar, nunca tinha visto aquela alface crespa, né? Só conhecia alface lisa. Então, até isso, né, a gente fazer um trabalho de não só de preparação das refeições, mas também de conhecimento, reconhecimento do alimento da agricultura, que é totalmente diferente daquele cheio de agrotóxico. Ele tem tamanho diferente, cor diferente, sabor diferente, e, muitas vezes, né, um pouco do aspecto diferente também, e tudo bem. A gente tem também problemas da administração em termos da chamada pública, né? Então, assim, muitos não conseguem fazer uma chamada pública adequada. Interrompe o fornecimento, ou então faz chamada pública mesmo para dar deserto. E aí, quando, né, mas eu fiz, olha, né, quando eu vou prestar conta para o FNDE, eu fiz chamada pública, não veio ninguém. Mas não veio ninguém por uma série de razões que a gente precisa compreender. Atravessadores, que o Rogério também falou, né? Então, a gente tem, né, enfim, no Brasil, muitas políticas vão... No nosso dia a dia, né, a gente vai vendo que alguns jeitos vão sendo dados, e aí a política que é para atingir lá o agricultor familiar, às vezes, passa por algumas situações. Então, a gente tem questões de atravessadores, que é aqui para uma outra discussão. Agora está para ser implementada a nota fiscal eletrônica. Gente, quem já fez nota fiscal aqui? Eletrônica. Imagina o agricultor familiar fazer nota fiscal eletrônica. Aí ele tem que pagar o contador. Gente, quem tem contador aqui na vida também sabe que amo contadores, mas é difícil, né? Assim, às vezes você tem que, né, ir atrás, chama, liga, enfim. Então, acho que isso também vai ser uma grande questão para a gente discutir. A gente precisa de articulação entre os atores, assim, né? Não só a merendeira, Rogério falou das merendeiras, sem dúvida, ela é o ator principal ali para a EAN. Sem ela, nada funciona, né? Mas, por incrível que pareça, eu participei da Resolução 6 de 2020, que fala dos ultraprocessados, que proíbe os ultraprocessados, e, por incrível que pareça, quem mais me bate são nutricionistas, né? Então, a gente tem nutricionistas, a gente tem conselheiros de alimentação escolar, gestor, pai, mãe, né? Mas mais nutricionistas, por incrível que pareça. A gente, então, precisa, né, caminhando aqui para o fim, de garantir que a lei existe. Agora, a gente precisa garantia da implementação, né? Como não tem sanção, né, e não é para ter mesmo, porque se a gente fosse... não cumpriu, então a gente vai castigar, o castigo reprova a conta. E aí, no ano seguinte, não vem dinheiro. E aí, se não vem dinheiro, não tem alimentação para a criança. Então, a gente não quer mesmo sancionar, mas a gente precisa garantir que a lei seja executada.
Enfim, estou realmente caminhando aqui para o fim. Acho que, né, como o Rogério falou, a gente está num momento muito especial para discutir e para fortalecer essa temática. A gente está com o programa Brasil Sem Fome, a gente está aí no movimento, né, agora do Conceia, com a 6ª Conferência Nacional sendo convocada. Se engajem, a gente lá na Unirio, com vários outros parceiros, vai fazer a Conferência Livre de Segurança Alimentar e Nutricional. Participem, se engajem, entrem nos conselhos. Eu sou do Conselho de Alimentação Escolar, enfim. Venham junto, que a gente precisa de muitos braços. Obrigada. Puxa, Alessandra, você sempre me encanta com as suas apresentações, mas você fez um panorama em 10 minutos espetacular. Você fez um arco completo e fez uma provocação que eu vou passar para a Karime, quando você disse assim: quem mais me bate são os nutricionistas. Que história é essa, Karime? Explica para a gente. Alô? Olá, boa tarde. Eu não bato não, Bia. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Sou Karime Ribeiro, coordenadora de nutrição do programa Mesa Brasil. E eu não bato na Alessandra, pelo contrário, tudo que a Alessandra falou, tudo que o Rogério falou, é o trilhar do Mesa Brasil, é a nossa essência. E aí, quando a gente fala na cidadania, no respeito e no direito, quem aqui na plateia conhece o programa Mesa Brasil? Levanta a mão para mim. Nossa, eu fico até feliz. Então, vamos lá, vou contextualizar um pouquinho do que é o Mesa, porque é para a gente falar do como foi esse trilhar para o Mesa Brasil. Nós somos um programa de segurança alimentar e nutricional que combate a fome e o desperdício. O nosso foco, né, a nossa essência é retirar os alimentos dos doadores do programa, né, que não estão mais próprios para comercialização, mas ainda estão próprios para o consumo, e distribuir para as instituições cadastradas. E como somos SESC, nós temos uma veia educativa muito forte, porque o SESC é isso, né? Ele é essa garantia de respeito do direito, da transformação social. A nossa missão é essa. Nós levamos ações educativas desde o início do programa. São 23 anos construindo essa rede de fortalecimento das cozinheiras das instituições. Então, assim, quando eu escutei um pouquinho da fala do Rogério e da Alessandra, eu fiz um TBT, né? Fui lá no passado, logo quando eu cheguei no programa, que a grande questão era como a gente vai distribuir alimentos que a gente nem sabe o que vem, como a gente vai botar as instituições para receber esses alimentos. E aí foi um mergulho numa literatura que não existia, para entender como a gente vai fazer a distribuição. E aí a gente chegou à conclusão que o maior desperdício que a gente tinha era frutas, legumes e verduras. E que, assim, bem recente, dia 11 de agosto, a OMS pautou os 400 gramas de porções por dia que a gente deve consumir. Então, a gente trilhou essa trajetória nesse consumo, mas o que adiantava a gente distribuir para as instituições e elas não saberem utilizar? E aí foi um trabalho de formiguinha que hoje a gente colhe os frutos e a Bia é a nossa embaixadora de grandes frutos. E aí eu vou passar um pouquinho, porque as ações educativas do programa são tanto para adultos como para o público infantil. E como a gente está falando da alimentação escolar, a gente vai passar um vídeo e aí depois eu vou contextualizar a questão do que a gente está plantando, a sementinha que a gente está plantando com as crianças e com as cozinheiras das instituições. Pode passar o vídeo, por favor? Eles são pequenos, mas já preparam receitas como gente grande. Essa criançada está aprendendo a fazer uma coxinha de frango feita com casca de tangerina, isso mesmo. A aula faz parte da oficina Pequeno Gourmet, um projeto do Mesa Brasil Sesc RJ, que ensina desde a infância a cultivar hábitos saudáveis, evitando também o desperdício de alimentos. Aqui, nada se perde, tudo se come. O projeto vem para mostrar para eles que de forma criativa, lúdica, que eles possam aprender a se alimentar bem
e que se divirtam também, né? Que eles encontrem aí quem sabe, uma vocação para a culinária. O projeto oferece oficinas de culinária, hortas, jogos educativos e palestras sobre alimentação saudável. A ideia aqui é criar bons hábitos alimentares, não só para a criançada, mas para toda a família. Sofia, o que você aprendeu aqui nessa oficina? Eu aprendi a utilizar os alimentos de formas saudáveis, as cascas, o que tem dentro, sem desperdício. E você gosta de cozinhar? Amo cozinhar, desde pequena. Agora vai ser cozinheira quando crescer ou tem aí em mente outra profissão? Eu tenho em mente outras profissões, mas no tempo vago eu cozinho. Olha, a gente vai cozinhar sem desperdiçar o alimento. Isso sim é uma cozinheira sustentável. Parabéns. Além das oficinas Mão na Massa, eles aprendem o valor nutricional das receitas que eles estão preparando. A gente tem aula de nutrição com eles, que a gente passa os benefícios, as propriedades de cada alimento que está sendo feito naquele dia. E o que você aprendeu de mais importante aqui? Se cuidar, comer muito vegetal e muito legumes. Para ficar forte, para virar o quê quando crescer? Hulk. Aqui a gente planta a sementinha e eles levam essa sementinha para dentro de casa. Você acha importante a sua filha aprender a não desperdiçar alimento, a comer melhor? Sim, porque desde desse projeto aos pequenininhos, ela já vai crescendo com uma visão importante de como levar isso para a vida. O que ela aprende aqui, ela traz para casa. E a gente mistura tudo aquilo ali. É sempre bom. Os participantes da oficina fazem parte do projeto Sesc Mais Infância, vizinhos do Mesa Brasil Sesc RJ na unidade Madureira. Nada mais interessante do que começar a disseminar essa ideia de não desperdiçar alimento, de aproveitá-lo integralmente desde a infância. E o que você aprendeu então aqui nessa oficina? Eu aprendi como fazer uma coxinha de tangerina e como fazer a massa ficar dura, colocando farinha. Agora aprendeu também que não precisamos jogar fora o alimento. Dá para aproveitar ele na sua totalidade, não é mesmo? Sim. Agora, o que é melhor? Cozinhar ou comer? É melhor comer, é claro. Lucas, eu tô nessa com você. Eu também prefiro comer do que cozinhar. Para mais informações sobre esse super projeto, acesse o site sescrio.org.br. E aí, voltando, a gente baba quando vê sempre os resultados, É sempre uma questão de inspiração mesmo e de orgulho para nós, porque a gente está construindo, não só, a gente não está levando só informação, A gente está construindo cidadãos, com a cultura, com a educação nutricional, desde cedo, ambiental, com a cidadania, a questão da sustentabilidade que a gente traz para eles, quando a gente mostra que um alimento, você pode usar a casca, a semente, o talo, as folhas, e aí ele vai construir uma coxinha de casca de tangerina. Ele está diminuindo os ingredientes, a farinha, os ultraprocessados, e ele está incluindo produtos que seriam desperdiçados, que esse é o nosso motim dentro do Mesa Brasil, é o aproveitamento integral dos alimentos, e a gente está introduzindo fibras, vitaminas, enfim, está dando um sabor diferente, muito mais nutritivo nas receitas dele. Pode passar, por favor, o slide, que aí eu vou trazer um pouquinho dos números, o vídeo já foi passado. Então, assim, a gente tem uma trajetória do curso, o curso ele começou em 2015, a questão do pequeno gourmet, e aí falando só um pouquinho como foi construído essa trajetória. A gente tinha um trabalho de escuta com as cozinheiras e a questão delas trazerem que a criança não come X produto, eu não consigo fazer uma outra preparação. Então, quando a gente trouxe, que aí eu já vou abrir a bola para a Tereza, que a gente trouxe para o programa a gastronomia, foi algo empoderador, porque não adianta nada a gente falar sobre as propriedades nutricionais, o que a gente pode substituir, ou vai fazer bem, isso não faz bem, se a gente não trouxer as técnicas de gastronomia, porque muitas vezes a cozinheira ela sabe cozinhar, mas ela não tem uma apresentação, as pessoas comem com os olhos. Então, a gente teve que trazer essa transformação com a gastronomia, e aí teve o projeto de adulto, que é o Redes Gastronômicas, que a Tereza já pôde estar conosco como voluntária. E aí a gente trouxe, em 2015, a questão do público infantil.
Então, assim, a gente tem desde 2015, então a gente vem com os resultados de quantas crianças já passaram pelo projeto. E em 22, a gente começou a fazer um trabalho com as famílias do projeto. Além da gente trabalhar toda essa questão educativa no programa, a gente chama a família, a equipe de nutrição e serviço social no Mesa Brasil caminham juntos nessa construção do projeto, e a gente traz uma realidade do o que essa família come, como é que é a situação dela, trabalha toda a questão alimentar dentro de casa também. E aí, logo depois da pandemia, a gente viu uma falta de como chegar a alguns recursos. E aí a gente tem o projeto Mesa no Campo, que foi falado aqui durante a manhã, que é um projeto que eu vejo que a gente consegue trabalhar um pouco a soberania alimentar, que a gente está conseguindo transformar uma realidade de uma associação de Nova Friburgo, né, numa produção que ela tinha em excedente, e quando a gente vê alguns resultados do Mesa no Campo, quem puder dar uma passadinha lá, o meu tempo está acabando, mas eu vou falar mais um pouquinho, tá, Bia? Dá uma passadinha lá no stand para conhecer. O Mesa no Campo ele nasceu com a questão do desperdício, né, o alimento que o agricultor não passava o trator em cima, e era um desperdício enorme. Como a gente vai transformar essa realidade deles, e com tanta gente passando fome. Então, hoje, quando a gente vê a transformação e o que a gente montou na pandemia, a gente criou, que inclusive foi até uma das consultas do PNAE, aqui no município do Rio, de como acessar a criança em casa que estava na pandemia. Então, a gente criou uma cesta de hortifruti, não foi uma cesta básica. Então, começou a chegar nas casas cestas de hortifruti, o agricultor estava ali na ponta sem escoar, e a gente criou essa tecnologia dentro do Mesa, e chegou nas casas, e aí a grande questão, tinha muitos pais que não conheciam o que era o alho poró. O que eu vou fazer com o alho poró? Então, a gente começou a trabalhar não só com as crianças, com as cozinheiras, como a gente começou a trabalhar com as famílias. Hoje já tem indicadores de mães do Pequeno Gourmet que estão fazendo redes gastronômicas e estão transformando a alimentação dentro de casa. Aí eu trouxe um pouquinho das fotos, né, deles na cozinha e algumas receitas criadas, né? A gente tem que estimular isso nas crianças. Ele pode comer um bolo de maçã com várias outras frutas, legumes, quebrar aquela cultura alimentar que a cenoura é só no almoço e no jantar. Não, ela pode virar uma sobremesa. O brownie de banana com calda de casca de banana, mas esse ano... não, aqui é 22, né? Vamos para 23. Aqui está um pouquinho das receitas de 22. E de 23... Quando chegou para a gente a coxinha da casca de tangerina, para mim foi... Eu amo coxinha. Aí vem aí, Ale, a questão da gente bater. A gente gosta, são preparações boas, mas a gente tem que educar e tem que informar as pessoas que a gente pode diminuir o consumo dos ultraprocessados numa preparação, incluindo frutas, legumes e verduras. Então, é isso que eu trago para vocês, um pouquinho dessa história do Mesa Brasil, que, além de toda essa logística aí de dar acesso ao direito humano à alimentação adequada e saudável e sustentável, acima de tudo, a gente tem todo um trabalho educativo que, no Mesa, a gente já está conseguindo colher alguns frutos. E é isso. Aí, tem aqui um pouquinho do depoimento, né? Assim, a escuta, a gente faz um trabalho de escuta com as famílias, o que os pais estão sentindo. Todo mundo, quando acabar, se tiver a oportunidade de ir lá no Mesa, vocês vão ver que tem o painel, o quadrinho que eles pintaram, o que eles pensaram quando eles pintaram a questão da alimentação saudável e sustentável. E aí o QR Code de receitas do Mesa, porque todos têm a sua autoria, não só os adultos, como as crianças também. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Karime. Desde que eu conheci a Karime e a Cida, eu fiquei completamente vendida para esse programa.
E não tem uma oportunidade que eu tenha, mais remota, às vezes não tem nada a ver o assunto que eu vou falar, mas eu falo, você conhece o Mesa? Você já ouviu falar do Mesa? Porque eu acho que o Mesa tinha que ser um programa de Estado. Eu acho assim, estou vendo a Aspásia concordando comigo, se ela concorda, então eu não estou errada. Porque a Aspásia fala muito em educação e o Mesa, ele leva, ele é transformador. Eu não tenho como falar do Mesa sem me emocionar. Ele é transformador. Eu tive lá, eu vi essas crianças trabalhando, levando para casa, e os pais vão buscar, e elas essas 300 crianças têm um impacto em pelo menos 1.500 pessoas, e por aí vai. E agora eu não vou continuar, porque senão não tem nada a ver, eu não sou palestrante, mas eu não tenho como não me empolgar com tudo que eu já ouvi aqui. Depois o Rogério vai dizer, está vendo, você falou muito, não me deixou falar, e eu prometo que eu vou depois deixar você falar. Mas as crianças também usam hortas nas escolas. E aí quem vai falar disso é o professor Lucena, que são as hortas urbanas. Obrigada, professor, só estava levantando a bola. Boa tarde. Foi. Obrigado, Tabia, pelo convite. Tem como botar aqui a apresentação, por favor, queridos? Então, antes de mais nada, né, agradeço aí a presença de todo mundo aqui, né? É um prazer enorme estar aqui. Agradeço ao Álvaro, né, o Wagner aí, incansáveis, a Bia, ao convite, né, por estar aqui com vocês, compartilhando. A gente, após a fala do Rogério, né, e da Alessandra e da Karime, realmente fico muito feliz, né, de a gente lá na Rocinha estar conseguindo, de alguma forma, capilarizar, né? Porque a gente tem que agora arrumar formas de operacionalizar isso dentro da população alvo, né? E é isso que a gente vai tentar falar aqui com vocês. Então é o seguinte, eu sou o professor Lucena, da Rural do Rio, né? A gente, durante a pandemia, que a gente enfrentou, né, no mundo todo, um quadro bastante complicado, né, de segurança alimentar, e a gente na Rural ficava pensando, né, como a gente pode, de alguma forma, colaborar nesse cenário, né? E a gente sabe que a Universidade Rural tem bastante expertise nessa área, e aí, por que não fazer um projeto que envolvesse as hortas, mas numa perspectiva além da produção, mas também no processamento de alimentos, dentro do contexto da inovação social, tá? E esse projeto, então, foi apresentado no edital Favela Inteligente, da FAPERJ, e a gente está lá executando dentro da comunidade. É só apertar? Isso, né? Eu estou aí, né, rapidamente, então, assim, por que eu estou aqui, né? Eu trabalho com a parte de alimentos, sou professor do DTA da Rural, né? Eu estou coordenador de um programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? Atuo em alguns projetos de extensão na área de alimentos, e o que mais importante eu gostaria de destacar aqui é que eu sou cria da Rocinha, né? Eu vim da Rocinha, fui criado lá até os aproximadamente 20 anos, né? Depois fazer rural, e dali eu fui para o mundo, enfim. Então, eu também tenho essa vontade, de alguma forma, colaborar com a comunidade onde eu fui criado. E aí, gente, quando a gente fala de tudo isso que a gente ouviu aqui, a gente tem que começar a entender que esses alimentos, eles têm um potencial de consumo muito grande quando a gente olha para as comunidades no Brasil. A gente está falando de mais de 200 mil comércios formais, né, em todas as favelas e comunidades pelo Brasil afora, onde vivem cerca de 6% de toda a nossa população. E quase 160 bilhões de reais é o que essa economia gera, tá? E mostrando também o potencial de crescimento ainda desses espaços, a gente sabe que para cada comércio que a gente verifica nesses locais, há outros 10 fora deles. Então, imagina o potencial de crescimento dessa realidade. E no Rio de Janeiro não é diferente. A gente sabe que das 10 maiores favelas do Rio de Janeiro, a gente encontra aproximadamente 13 mil comércios locais, e a grande maioria deles, pessoal, são microempresários individuais, né? São pequenos empreendedores lá lutando no dia a dia. E 1/3 de todos esses negócios são na área de alimentos, né? A gente está falando de restaurantes, lanchonetes, os famosos hortifrutis, quem conhece a comunidade sabe como é que é, né? Enfim, e aí a gente para pensar nas duas maiores favelas do Rio de Janeiro, economicamente falando. Rio das Pedras gira aproximadamente 900 milhões de reais a cada ano. E a Rocinha, mais de 1 bilhão. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente entendeu que na maior favela da América Latina, embora dados oficiais falem 70 mil,
né, dentro da comunidade, a gente sabe que os números são muito maiores. A gente fala em ter aproximadamente 200 mil pessoas naquele espaço. E a Rocinha, em especial, ela é interessante, porque ela fica no coração da Zona Sul. Então, está onde, de fato, o público realmente valoriza os produtos orgânicos e agroecológicos, né? E, uma vez a gente conseguindo, de alguma forma, emplacar um projeto que valorizasse a produção de alimentos dentro de uma favela, certamente a gente conseguiria expandir isso para outros locais semelhantes, né? Então, o que é o Horta na Floresta, que é esse projeto? Ele, na verdade, ele envolve um sistema agroflorestal na Floresta da Tijuca, né, no entorno da Rocinha, que é o objetivo, além da segurança alimentar, né, de dar alimentos de qualidade para os moradores, mas também que modifique a perspectiva deles com a própria floresta. O tempo eu posso passar um pouquinho, né? Não, é porque eu fui criado na Rocinha, então eu me acostumei a brincar na floresta. Eu brincava na floresta, eu comia tamarindo, então a floresta era o meu refeitório. Eu ia lá, comia tamarindo, comia jaca. E aí, quando eu volto na Rocinha, quase 30 anos depois, o local onde eu brincava já foi tomado pela especulação imobiliária. Avançou mais de 500 metros, até 1 quilômetro para dentro da floresta. É porque a perspectiva lá com a floresta é diferente do que a gente aqui embaixo vê, né? Então, assim, a ideia é que eles realmente pudessem perceber a floresta como um espaço, na verdade, de desenvolvimento econômico para eles mesmos, para além de construir uma casa ali e alugar. E as hortas nas lajes estão integradas dentro desse contexto que visam, além da segurança alimentar, como foi dito aqui, né, que também eles possam, por que não, se a gente conseguir espécies que tenham valor agregado, desenvolver ingredientes naturais, né, para as aplicações aí que foi falado aqui, né, podemos gerar renda também. Tem que lembrar que as lajes são espaços de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, a gente tem que ter muita criatividade para que aquilo, de alguma forma, incentive as pessoas a produzir alimentos, né? E, nesse sentido, a gente pensou e elaborou, junto com parceiros, a produção de mel, né? Mel de abelha sem ferrão, que são nativas, ainda ajudariam a gente com esse serviço ambiental na floresta, né? Que, só para vocês terem noção, 1 litro desse mel de abelha gira em torno de 400 a 500 reais. Então, é um incentivo para que essas pessoas possam se envolver com as ações do projeto, né? E aí, articulado a isso, a gente é da área de engenharia de alimentos, né? A gente é lá do bom da engenharia, tá, pessoal? Por favor. A gente entende esse potencial econômico, então a gente olha para cada laje como se fosse um micronegócio. A ideia é que cada um fosse um micronegócio para implementar ali uma cultura empreendedora, que as pessoas pudessem, né, entender aquilo como se fosse, de fato, uma forma deles enfrentarem as suas dificuldades do dia a dia financeira. E aí, também, obviamente, essa parte de processamento vai incentivar a produção de alimentos, né? Essa visão da qualidade da segurança alimentar e nutricional dentro da própria comunidade. E, paralelamente a isso, a gente busca também incentivar as iniciativas que já existem lá. Na Rocinha, eu vi aqui, né, o anterior, vai ao encontro do que a gente tem visto lá, né? Tem muitas cozinhas comunitárias dentro das favelas pelo Brasil afora, e na Rocinha não é diferente. E aí, fortalecimento, então, dessas pessoas em grupos, né? Visando que eles possam se associar e, quem sabe, a uma cooperativa, né? Enfim. E aí, ninguém faz nada sozinho, né? A gente, na verdade, tem muitas deficiências em várias áreas, então a gente trabalha em equipe. A gente, então, montou a equipe multidisciplinar, que está aí no quadro, né? A gente tem ali, eu vou falar um por um, tá, pessoal? Me perdoe o tempo. Aí nós temos ali o Matheus é empresário, né, da Trovão Tropical, trabalha com mel. Oi? Ele não está aqui hoje, eu acho que não estou procurando aqui, não está. Uma pena. Ele trabalha com abelha sem ferrão, foi premiado, o mel dele é o melhor mel do Brasil, né? Bacana. Aí ao lado, né, nós temos o professor Douglas, né, que trabalha com a parte de plantas aromáticas e o processamento de velas, também aproveitando essas plantas aromáticas para gerar renda para essa população. A professora Maria Ivone está aqui, tá, na plateia. Ela faz parte da coordenação do programa de agricultura orgânica da Rural, né? É o único do Brasil, se não me engano, me corrijam. Nós temos programas da área de agroecologia, mas mestrado profissional em agricultura orgânica, a Rural é a única. Tá? A Fabiana Góes, que é incansável, né? Está aqui, vamos te ver, querida, né? Incansável conosco lá. A Marinete Silva, né, que é moradora da Rocinha, também está lá lutando, empreendendo no Cozinha de Mãe. O Sael, que trabalha com cogumelo também da Mata Atlântica. O professor Eduardo,
que é um especialista da gente na área de sistemas agroflorestais, florestas, né? O Flávio Gomes, que é um empreendedor social lá, que já tinha esse projeto lá, chamado Horta na Favela, um belíssimo projeto de educação ambiental, com as crianças do CIEP, ali do Ayrton Senna, na entrada da Rocinha, né? Quem passa pelo túnel vê aquele CIEP, tem esse trabalho lá. E o Fred, né, tem que ir apontando aí para o futuro, que é o nosso professor da área de administração que trabalha na questão de empreendedorismo social. Ah, tá. Só um segundinho, eu passei, né? E aí, pessoal, um dos grandes desafios que a gente percebeu nesse projeto é a reconexão, né? Porque a gente está falando de produção de alimentos. E a Rocinha é emblemática, porque o próprio nome da Rocinha, ele remete à produção de alimentos, né? Mas várias gerações se passaram e boa parte das pessoas que para lá foram agricultores que fugiram do Nordeste, só que depois de 2, 3 gerações se perdeu completamente essa relação com a produção de alimentos. Então, a capacitação. E uma parte dessa capacitação aconteceu exatamente dentro da Universidade Rural, na Fazendinha Agroecológica, né? A gente pôde levá-los lá para aprenderem a trabalhar com semente, né? Propagação de sementes, a parte de produção de mudas. A gente fez questão de levar as crianças também, conforme foi dito aqui. Elas aqui, de fato, vão transformar, né, a realidade de cada uma daquelas famílias. A gente vê ali também, né, a parte de produção de folhosas lá da nossa fazendinha agroecológica. E aí, mas só que a maior parte das ações acontece de fato na comunidade, né? A gente tem ali na foto uma das hortas que ficam lá na parte alta da favela. Ela serve, além de modelo, né, para estimular os demais moradores a participarem do projeto, mas também onde as capacitações, né, como que eles fazem o manejo correto, acontecem. E abaixo vocês podem perceber que são exatamente o quê? A nossa oficina de produção de velas aromáticas. Tá? Ali, o professor Douglas, ele ensina, né, o pessoal a extrair o aroma das plantas que eles produzem e encontram, né, nem necessariamente a gente precisa manejar, basta a gente conhecer as plantas, a gente encontra no entorno da favela muitas plantas, sobretudo as punks, né, que a gente pode então extrair esses aromas e aplicar nas velas e agregar renda a essa comunidade. E, por fim, né, a gente tem aí a parte de processamento de alimentos. A gente desenvolveu com eles, a partir, né, da biomassa da banana verde, um brigadeiro. Gente, o brigadeiro, ninguém vai lembrar que não é feito de leite. É um brigadeiro excelente a partir da biomassa da banana verde, com baixa adição de açúcar, né, enfim. E embaixo nós temos ali a capacitação de empreendedorismo social, né? Eles aprendem noções de organização, porque a gente está visando, de fato, criar, junto com a FAPERJ, uma cooperativa social dentro da Rocinha, né? Já existe um projeto grande, que é o Pista, está sendo feito lá, a gente participa do Pista. Tá? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. E qualquer coisa, é só procurar a gente. Um abraço. Parabéns, professor Luciano. Como é que a gente nunca tinha ouvido falar disso? Quem conhecia esse projeto? Vocês são suspeitas, que vocês são as responsáveis por essa maravilha. Eu estou, assim, encantada, segurando aqui para não ficar emocionada, porque realmente, professor Lucena, está de parabéns. Realmente é uma emoção, nem tudo está perdido. Às vezes a gente fica desanimado, achando que não adianta, não tem mais jeito, está tudo muito ruim. Aí vem o professor Lucena, faz esse projeto com essas pessoas maravilhosas aqui, que estão aqui, que existe em todo o Brasil. Tem a Martinha aqui, que eu também tenho a maior admiração. Levanta, Martinha, porque você é uma mulher formidável. A Martinha, ela faz um trabalho lindo em Tocantins com as mulheres da agricultura familiar. Ela está aqui porque ela está sempre querendo aprender, ela tem muito valor e ela é um exemplo. Então, ver você aqui é uma honra, Martinha. Muito obrigada. Rogério, eu vou passar para você, porque nós dois somos dois chorões, depois daqui a pouco eu choro. Mas, antes de passar para você, quem vai arrematar tudo isso aqui que ouviu é a Tereza, porque ela é a maior ecochefe do Brasil. Pronto. Alô. Bom... Alô, alô. Isso é da Bia. Alô.
Então, boa tarde. É muita coisa, né? Muita coisa incrível sendo feita, muita gente cheia de energia, de bioenergia e bioenergia. E aí eu vou querer falar um pouquinho dos ecochefes do Maniva. O Maniva é uma instituição que eu criei em 2007 com outros ecochefes, com outros chefes que pertenciam ao movimento do Slow Food, no Rio de Janeiro. E a gente saiu fazendo várias ações em várias direções. Hoje a gente está incubado na UERJ, na Faculdade de Desenho Industrial ESD, reposicionando as nossas ações, né? Temos conversado aí com o pessoal do Mesa e das crianças, que são ações que a gente já tinha feito antes. E aí, quando veio esse tema, né, eu fiquei pensando, gente, o Brasil realmente um paradoxo, né? Porque é uma das maiores biodiversidades do mundo, ou a maior, tem gente que diz que é a maior. Temos políticas públicas incríveis e eficientes para que haja essa distribuição do alimento, né, de uma forma democrática. E, no entanto, a gente vê tantos problemas ainda existentes que não foram resolvidos, né? Então, eu queria contar uma historinha que também aconteceu durante a pandemia. É interessante como é que a pandemia fez com que apertasse um SOS, né, um botão de emergência, e a gente saiu para se unir, principalmente, né? Então, durante a pandemia... pode passar a primeira... Sou eu mesmo que passo? Então, tá bom. Bom, então, eu quero falar um pouco sobre como que a gente conecta aspectos que normalmente a gente não pensa que são conectados em relação à segurança alimentar, como política, né? como enfim, distribuição, vários aspectos que a gente vai ver aqui nessa história que eu vou contar. Bom, em janeiro de 2021, ou seja, um ano depois da pandemia ter começado, a gente viu uma das maiores tragédias, né, de decisões políticas de abandono ao município de Manaus, né, onde houve aquelas mortes por falta de oxigênio. E eu liguei para amigos que moravam em Manaus, pessoas ligadas ao movimento Slow Food, e uma delas atendeu chorando, dizendo: Tereza, não está só faltando oxigênio, está faltando comida. E eu falei: como assim está faltando comida? Porque as pessoas todas presas em casa, as pessoas estão batendo na minha porta pedindo comida. E aquilo mexeu muito comigo. Eu acho que foi da primeira vez que eu pensei realmente o que é a fome, né? Como é que é a sensação física da fome. E aí eu falei: gente, vamos fazer alguma coisa, né? A gente está em casa, trancado, todo mundo sem poder sair, mas o que a gente pode fazer para ajudar isso a acontecer? E essa pessoa, que é a Luíse Viana, que é uma chefe merendeira lá de Manaus, ela disse: eu comecei a comprar cesta básica, correndo no supermercado do lado da minha casa para distribuir, né? E aí eu falei: bom, mas cesta básica, né? O que a gente está dando para matar essa fome? E aí eu me lembrei que um ano antes, ou 6 meses antes da pandemia começar, eu tinha estado em Manaus num projeto e tinha conhecido, justamente com esse grupo do Slow Food, eu tinha conhecido a Feira Orgânica de Manaus, que muito me surpreendeu, porque a gente não associa muito Manaus, floresta, com plantação orgânica, né? E aí eu falei: mas vem cá, e o pessoal da Feira Orgânica, os produtores? Ela diz: eles estão todos isolados, a maior parte deles são idosos, ainda tem essa questão etária, né? E eles não estão vendendo nada. Eu falei: e por que a gente não junta as duas coisas, né? Por que a gente não faz alguma ação, a gente aqui do Rio de Janeiro, mobilizando recursos para que as pessoas paguem a esses produtores para vender esses alimentos, para alguém aí de Manaus que possa distribuir. E aí, nisso, ela descobriu uma pessoa que podia fazer essa distribuição, era uma startup de, justamente, frutas, legumes e verduras, que estava começando em Manaus. E, então, a gente começou a fazer esse movimento de conexão, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu queria colocar aqui hoje, nessa nuvem de pensamento que a gente está criando, é qual é o papel dos chefes, qual é o papel dos cozinheiros. A gente viu aqui o papel do poder público, o papel das ONGs, eu mesmo aqui estou representando o Maniva, o papel da universidade. Mas e o papel da gastronomia? E o papel dos chefes, né?
Então, a gente começou, então, a tentar fazer essa ligação, e conseguimos fazer essa ligação entre os agricultores locais, que estavam isolados, a população, principalmente a população indígena, que mora fora dos territórios indígenas e, por isso, não são atendidos, ou pelo menos não eram atendidos pelas políticas públicas, então estavam literalmente com risco de passar fome. A população dos migrantes venezuelanos que estavam entrando em Manaus também. Então, a gente começou a ligar esses pontos do Rio de Janeiro, fazendo o quê? Botando nas redes sociais e nas redes físicas, nas redes dos amigos, pedidos de doação. Então, a gente criou esse projeto, né? E no Maniva a gente tem esse dito, né? Que a comida é cultura, afeto e memória. E essa pequena ação, que durou pouco tempo, né, mas ela nos mostrou o quanto que é importante que a gente ligue esses diferentes aspectos, que a gente não fique na nossa bolha. Muitas vezes é muito fácil a gente ficar na nossa bolha, a gente fala termos que outras pessoas não entendem, a gente fala coisas que para a gente é óbvio, mas para outras pessoas não é óbvio. Então, para a gente quebrar esse isolamento que existe no sistema alimentar, a gente precisa furar essas bolhas dessa forma, né? Então, a gente começou, então, a fazer através da Unisafra, que era essa startup que tinha começado a querer... Era uma startup que queria distribuir alimentos vegetais em Manaus. E aí a gente acessou elas, todo mundo na pandemia, e elas disseram, não, a gente topa ajudar. A gente topa ajudar. A gente só não pode fazer isso de graça porque tem lá os custos. Então, todo mundo cedeu um pouquinho, né, em questão de custos. A gente angariou fundos através da nossa rede de conhecidos, né, e a gente começou, então, a fazer essa roda girar, devagarzinho. Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Um dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp da Samela Sateremaué, que hoje é uma pessoa conhecidíssima, virou uma líder jovem, a Sam. E a Samela, nessa época, ela só tinha começado a botar as coisas dela na rede social, e um dia ela me manda uma mensagem, que eu me lembro que começava assim, o Acu. E eu dizia, o que é o Acu? É obrigada, em Sateremaué. Então, ela dizia, Tereza, obrigada, mas eu queria te dizer uma coisa. A gente não come cebola e alho, Sateremaué não come cebola e alho, e, no entanto, aí eu falei, mas e aí? Mas a gente está recebendo cebola e alho e a gente não come. Aí eu falei, bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Tinha que voltar para trás, né, para tentar resolver o problema. Aí ela disse assim, mas a gente come peixe e farinha todo dia. Eu falei, gente, tá bom, vamos pensar como é que a gente vai arrumar peixe e farinha. Me lembrei do Gosto da Amazônia e do projeto do Pirarucu, de manejo selvagem sustentável. Liguei para eles, claro que a gente vai ajudar. Então, começou a se fazer uma rede, né, onde a cultura alimentar também era levada em conta. Não só a questão da segurança alimentar, não está passando para frente. Agora foi. Não só a questão da segurança alimentar, mas a questão da cultura alimentar, a questão do simbolismo, a questão... várias coisas que cercam o alimento, né? Aquela música, a gente não tem fome só de comida, é verdade, a gente tem fome de várias coisas, né? E o simbolismo da comida é muito forte. Então, a gente chamou de cestas humanizadas, né? Essas cestas que foram feitas de acordo com as necessidades não só nutricionais, mas também simbólicas, culturais dessas populações. E, com isso, a gente começou onde que eu aperto isso aqui? A gente começou a fazer essa roda... Nós todos começamos a fazer essa roda rodar, né? Então, o objetivo primeiro era comprar alimentos, mas a gente acabou refazendo laços. Isso foi uma das coisas interessantes, porque, por exemplo, tinha um produtor de abacaxi que estava sobrando, ele estava jogando fora abacaxi. Então, ele vendeu o abacaxi para a Unisafra, mas ele também doou. Ele fez questão de doar. Ele falou, não, esse aqui é meu, eu quero doar. Então, você vê que você vai quebrando determinadas rigidezes que existem nos sistemas, né? Então, aí, era no início, era as cestas que a gente conseguiu doar, né, através que ainda eram ultraprocessados, como vocês estão vendo, né? E aí, mas como é que a gente vai alimentar, né, essa população com aquilo que eles realmente precisam comer? Então, a gente começou a conseguir ter o rambutã, né? A gente começou a conseguir o biribá.
E aí aqui tem um depoimento dela, vamos ver se eu consigo. Ah, não. Será que você consegue aí passar o... dar o Enter? Aqui seria um Enter, mas não está entrando, tem o depoimento dela. Aí não está, não? Ah, ele vai tentar, né? Não, era só dar um Enter, mas eu não sei porque que não está funcionando. Ah, agora vai. O biribá, para mim, é uma fruta muito importante na minha vida, no meu paladar, no meu gosto. O biribá, para mim, é uma fruta muito importante na minha vida, no meu paladar, no meu gosto. É uma fruta que eu amo, o biribá. Então, o biribá, para mim, é tudo. Então, ele é medicinal, porque ele é bom. Para quem tem pedra na vesícula, né, ele é muito bom. Ele não agride os fígados, o estômago, então eu como mais é por isso, biribá. E ele é medicinal também, serve as folhas, para a gente é muito bom para fazer banho, para acalmar, né? E o fruto a gente come, eu como por causa que eu me sinto bem quando eu como o biribá. O biribá, para mim, pronto, agora pode passar. Ah, estou passando aqui. E aí tem o pirarucu, né? Vocês viram a máscara que ela estava usando? Isso foi uma das outras coisas. A gente, quando viu as máscaras, a gente falou, será que a gente consegue comprar as máscaras Satere Mauê, trazer para o Rio, para aquelas pessoas que doaram para a campanha ganharem a máscara? E a gente fez isso. Então, a roda vai rodando e você vai vendo como que as coisas vão... aqui agora, tem do pirarucu também, só um minutinho, peraí, esse aqui, vê se você consegue que ele fale também. Tem um sabor sem igual, a carne dele é muito apreciada lá fora, o pessoal bota para secar, ele parece com um bacalhau, entendeu? É conhecido como um bacalhau da Amazônia, o pirarucu. É um peixe aqui da nossa região, ele é muito saboroso, digamos assim. Ele foi muito caçado. Antigamente precisaria de 2 homens para carregar ele. Entendeu? Ele é um peixe muito grande, meio pré-histórico, digamos assim. E é muito valorizado. Inclusive, tudo dele se aproveita, inclusive as escamas, para fazer artesanato. Se eu consigo passar. Pode passar, que vai demorar um pouquinho. E pode a passar. Língua do pirarucu é usada na nossa tribo para ralar o sapó. Pode passar. O guaraná. Ah, foi. Então, peraí, agora esse tem que passar, vê se você consegue. Não, é rapidinho. Parabéns, Tereza, que beleza. Em uma semana... Foi uma coisa rápida, não sei se foi, acho que foi mais do que uma semana, foi umas 2 ou 3 semanas, foi naquele período que teve aquela emergência do oxigênio, e em seguida eles mesmos começaram não precisavam mais da gente, a roda girou. Parabéns, Tereza. O quanto iniciativas causam impactos, né? Tereza contando assim, parabéns, Tereza, parabéns. Estou vendo o professor... Ele também, a iniciativa dele não consegue sair da minha cabeça, estou aqui pensando. E agora a Tereza fez um movimento rápido e impactou, quanta gente impactou. E me ocorre a seguinte pergunta para fazer para cada um de vocês. Se vocês tivessem, cada um de vocês, o poder de dizer assim, eu vou realizar isto para transformar. Se você tivesse o poder absoluto,
Rogério, dissesse assim, a caneta está cheia de tinta, eu vou assinar e eu vou resolver. Tereza, se tivesse essa varinha, dissesse assim, agora vai acontecer isso. Alessandra, se cada um tivesse esse poder, qual seria a transformação que você faria? Rogério, qual seria a sua? A Tereza tem a resposta dela, vamos ver a dela. Eu tenho a resposta. Não, eu tenho a minha resposta que eu já estou fazendo. A gente está inaugurando o primeiro bistrô do SESC no Rio de Janeiro, que está mapeando os produtos dos produtores aqui do Rio de Janeiro por regiões, né? Estamos começando pelas 2 primeiras reuniões. Karime esteve comigo na nossa primeira expedição de campo. E se eu tivesse, tomara que eu tenha, não só eu, mas todo mundo, é mapear esse Rio de Janeiro, a produção que ele tem, para poder ser distribuído e para que a gente possa comer a comida produzida no Rio de Janeiro. Vamos decretar que vai acontecer. E você, Pierre? E você tinha que ter mandado isso para a gente com antecedência, para a gente pensar, né? Porque, na realidade, eu acho que com caneta a gente não resolve algumas coisas. Simbólica, né? Você entendeu? Não, eu estou falando isso porque eu tenho... Como eu fui 35 anos do governo, fui servidor público, a gente tem essa coisa, que é muito importante as políticas públicas. Mas... O mais complicado é que não adianta ter só a boa intenção, a gente vê um monte de decretos, leis e tudo. E, no fundo, a gente tem todo um sistema que acontece. E um sistema que é comandado pelo dinheiro, economia, mercado. Isso fala muito forte. E para romper isso é um grande desafio, porque nós teríamos que ter campanhas muito longas, permanentes. Por isso, quando eu falei aqui da importância de que a alimentação escolar seja um processo de educação, eu falei das merendeiras, mas seria fundamental que cada professor e professora botasse o conteúdo da educação alimentar e nutricional na sua disciplina, na aula de português, na aula de matemática, na aula de biologia, na aula... para que todo mundo vá entendendo. Primeiro, eu acho que talvez uma das coisas, o exemplo da Rocinha é muito interessante, é que a gente traz para perto de uma comunidade que, a princípio, não tem os meios, facilidade, tipo isso, você tem uma cobertura, uma laje de 20 metros quadrados. E quantas pessoas têm quintal? Quantas pessoas têm? E a gente vê hoje, infelizmente, acontecendo um fenômeno por conta do mercado. Você vai numa cidade do interior que as pessoas têm casa com quintal. Antigamente, todo mundo sabia, eu quero comprar couve, eu vou na dona fulana, eu quero comprar um franguinho, eu vou na dona cicana, eu quero não sei o quê. Hoje em dia vai todo mundo para o verdurão, que espera o dia que vem os produtos do Ceasa para levar para aquele mercado. Então, a gente foi colocado numa lógica do distanciamento de nós todos da responsabilidade pelo alimento. E também a gente foi sendo levado a entender que a gente tem que gastar cada vez menos tempo com o que é fundamental para qualquer ser vivo, que é o que ele come. Enquanto qualquer bicho na natureza, a primeira coisa que faz ao despertar é procurar alimento, ele migra, ele vai para as coisas, tudo pensando onde é que ele vai conseguir o alimento dele. Para a gente foi passado, é fast food, é um drive-thru, é tudo que você possa fazer para gastar o menos tempo possível com a alimentação. Então, na hora que você faz uma experiência de ensinar as crianças a cozinhar, você vai estar disputando com ela o tempo que ela vai estar deixando de fazer um joguinho no celular ou no computador para estar na cozinha. E o quanto que é mais importante ela estar fazendo isso. E o quanto que é mais importante você, em vez de comprar o produto no lugar mais cômodo, você vai na feira dos agricultores para valorizar aqueles produtos, aquela diversidade, fazer com que a maior parte da renda fique com o agricultor e não com o comerciante. Então, por isso que eu falo, é meio difícil conseguir com caneta fazer isso, mas eu acho que era conseguir fazer com que as pessoas entendam cada vez mais que todos nós somos responsáveis. A alimentação, a gente só vai ter, de fato, alimento de qualidade para todos, né, para todos e todas, se todo mundo fizer a sua parte. E lembrando isso, nós somos seres políticos, todo mundo tem que ter muita consciência de como escolhem quem vai votar. Qual é a preocupação dessas pessoas com essa questão da alimentação? Porque essas pessoas têm o poder da caneta. E você? Qual seria a sua sugestão, seu poder assim de varinha de condão?
Então, né, bom, como nutricionista, tendo a varinha ou a, né, lâmpada mágica, a varinha é mais fácil do que a caneta, verdade. Se fosse, né, na varinha mágica, com certeza o meu desejo é que não houvesse fome, né? Um dia sequer que alguém passasse fome. Quem tem fome tem pressa, fome dói, né? A gente sabe, a gente, né, vê o aumento da população em situação de rua por diversas razões, e a gente vê o sofrimento no dia a dia nosso, né? Só a gente sair daqui e atravessar a rua. Então, se eu pudesse com a varinha mágica, seria isso. Não tenho essa varinha, né? E não estamos no fantástico mundo. Então, assim, eu acho que o que eu faço no meu dia a dia é formar. Então, eu estou na academia, então o que eu trabalho é formar os meus alunos, formar a massa crítica em relação à fome, em relação à desigualdade, justiça climática, política, né? Alimentação e nutrição não está dissociada de política. Precisamos empoderar as nutricionistas, né? Falo as porque somos maioria mulheres. Então, dessa forma, e atuando sempre também com alimentação escolar, seja, né, coordenando, eu coordeno o grupo de pesquisa em alimentação e nutrição escolar da Unirio. A gente está criando, já fica aqui o convite, 16 de outubro, o primeiro Fórum Internacional sobre sustentabilidade na alimentação escolar. Enfim, então é nesse processo que eu vou. É muito de formiguinha, mas acho que cada um com o seu trabalho e a gente se empoderando, né, e se conectando, eu acho que a gente chega lá um pouco próximo. E fora a corrupção, né, que eu acho que esse é que é o grande mal que a gente deveria acabar de imediato. Boas decisões. Parabéns. E você, Karime? Oi. Igual a Alessandra, né? Acho que se tivesse a varinha, com certeza, é acabar com a fome, mas construindo os acessos de verdade para levar o direito da alimentação saudável e adequada para todos os seres humanos. Então, eu acho que na varinha a gente acaba com a fome, dá o acesso ao direito à alimentação, mas com a caneta eu acho que eu construiria ainda mais essas pontes para garantir os acessos. É isso. Bom, e você, professor? Em primeiro lugar, eu ia decretar que todo mundo conseguisse o seu desejo, né? Não tem como, em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, conforme foi dito, que o Rio de Janeiro pudesse ter a produção de alimentos parecida com o Espírito Santo, né? Por que não, né? A gente tem um estado muito parecido geograficamente e tem 10% da produção naquele estado. Então, para começar por aí. Em segundo lugar, obviamente, que essa produção fosse basicamente através do incentivo da agricultura familiar, né? A vocação do nosso estado é exatamente a gente fortalecer essas pequenas propriedades que fazem um serviço fantástico e, por fim, que a gente plantasse soja para alimento, né? E não para virar biodiesel e tampouco ração para animal, né? Apenas. Que a gente pudesse, em último lugar, né? Que a gente pudesse aproveitar integralmente nossos resíduos na geração de energia e que a gente pudesse plantar para comer, em função disso. Basicamente isso, quase nada, né? É isso. Muito bom. Bom, parabéns, todos os desejos são ótimos, mas antes de concluir esse painel, eu queria dizer o que eu faria se eu tivesse essa varinha. Pois é, mas eu não vou me furtar. Eu, primeiro, acabava com todos os ministérios, e dizia assim, eu tenho um novo ministério pronto. E essa mesa aqui ia ser todo mundo que ia decidir o futuro do Brasil. Rogério, Tereza, Alessandra, Karime, professor Lucena. Eu não tenho a menor dúvida que vocês fariam o que nós precisamos que aconteça. E é com essa nota de crédito em vocês que eu termino. Vocês são o meu desejo para o Brasil. Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu não sei se o Merola quer falar alguma coisa, porque o Merola hoje teve uma reunião. Pô, vem cá, Merola. O Merola é um decano daqui. Vem cá.
Não posso deixar de fazer uma homenagem para o Merola, ele está aqui, é um luxo. O Merola fez uma reunião, ele é um... Você também entraria nesse ministério, você também comporia esse ministério e ia fazer uma diferença, eu não tenho a menor dúvida. Me fala aqui como é que foi sua reunião sobre café e o que você... Eu acho é importante a gente ouvir a opinião do Merola. Decano, vem cá, Merola, toma. Bia, que isso, não faço mais do que minha obrigação como servidor público, né? Eu acho que a gente tem um trabalho já de algum tempo. Sou colega de turma do Rogério, a gente trabalhamos no Ministério. O Rogério se aposentou, eu ainda não me aposentei. Eu acho que ainda posso ajudar aqui, né? Enquanto eu puder ajudar, quando estiver atrapalhando, eu estou lá. Não pretendo me aposentar tão cedo. As pessoas... São 41 anos de Ministério da Agricultura já. E a gente tem um monte de... Quer dizer, eu acho que eu conheço um pouco, né, a agricultura do Rio, e a gente tem tentado ajudar a desenvolver isso. Infelizmente, as mudanças de governo, né, a gente nem sempre consegue dar continuidade a projetos interessantes, muitos que a gente já começou e ficou pelo caminho, né? A reunião hoje foi interessante, acho que a gente... É um programa interessante de agricultura, quer dizer, de fortalecimento principalmente do agro, né, que são as indicações geográficas. A gente está trabalhando nisso já há algum tempo. Infelizmente, o Ministério acabou com a coordenação de indicações geográficas, né? Então, a gente está meio sem tirar a nossa escada, a gente está com a brocha lá só. Então, a gente aprovou um projeto junto com a FAPERJ no ano passado de apoio às indicações geográficas do Rio de Janeiro. Então, são 10 projetos aprovados que estão em andamento, só que agora o Ministério... Quer dizer, o Ministério não tem recursos para participar de reunião, não tem nada. Mas a gente tem conversado bastante. Hoje, essa reunião foi com 3 prováveis indicações geográficas de café, que é um produto interessantíssimo, né? O Rio de Janeiro já foi o maior produtor de café do mundo no século XIX, infelizmente, em cima da cultura escravagista, né, toda, né? E a gente tem uma dívida social, né? E com o estado do Rio de Janeiro mesmo, eu digo isso, né? Quer dizer, o café devastou o Vale do Café, né? Então a gente tem um monte de morros pelados lá que precisam ser recuperados. E tem muita coisa para ser feita. E esses programas são muito interessantes. Acho que a gente... eles só têm razão de ser se for integrado, se a gente puder trabalhar junto com as universidades, com os centros de pesquisa, com as matérias, com todo mundo, né? Acho que é um trabalho conjunto. E acho que nessa reunião, acho que a gente basicamente discutiu isso e viu que as coisas estão andando, infelizmente, não na velocidade que gostaríamos. Mas é isso. Então, isso na nossa varinha, a gente vai voltar às indicações outra vez. Tem um vídeo aí que é uma surpresa que alguém preparou para nós. Vê lá o que vocês vão fazer, porque eu choro à toa. Eu estou com medo danado desse vídeo, mas, enfim, pode passar o vídeo. Estou aguardando a surpresa, respirando fundo aqui. Vou até me virar.
Eu acho que a gente tem uma varinha de condão que a gente queria que alguém fosse presidente, o próximo presidente do Brasil. Foi lindo, obrigado. Muito obrigada. Realmente eu sabia que eu não ia aguentar, mas eu aguentei esse evento inteiro sem chorar, mas agora não resisti. Mas eu preciso dizer que tudo isso que vocês viram aqui não teria sido possível se não fosse ali o Álvaro, não fosse a Mônica, se não fosse a Rosina, se não fosse o Wagner, se não fosse a Carmen, se fosse a Kátia. Enfim, são tantas pessoas. E se não fossem vocês, realmente, Mônica sabe disso, se não fosse a Martinha, se não fosse tanta gente que está aqui, essa mesa inteira, esses meus ministros todos aqui, eu acho que é isso que faz a gente continuar, como diz o Rogério. Rogério, você está me entendendo a minha emoção. Bom, eu acho que não tem eu sou outro chorão, o Celso é outro chorão, então é um problema, juntou um monte de chorão aqui, é difícil falar mais coisas, mas eu acho que a gente tem que ter esse agradecimento à Bia, a toda a equipe, como eu já falei no começo, essa trajetória de 20 anos de eventos, juntando pessoas, eu acho que esse é um grande desafio e muitas vezes vai funcionar melhor do que muitas canetas. É quando você aproxima as pessoas que pensam, têm preocupações semelhantes e muitas vezes não sabem onde estão as outras pessoas que também têm o mesmo pensamento. E quando você tem esse tipo de evento, a gente tem essa possibilidade de encontrar, fazer alianças, fazer acordos, fazer parcerias. E eu acho que é isso. A saída nunca vai ser uma saída individual. A saída sempre é coletiva. Ninguém sozinho resolve com uma caneta. A caneta tem que ser na mão de muita gente. É isso. Muito obrigado. Pronto, se alguém quer falar mais alguma coisa, fala rápido, porque eu não consigo falar mais nada. Não, só quero agradecer e dizer que, assim, acima de tudo, além de promover encontros, a Bia nos inspira, e aí falando para nós, mulheres, né, uma mulher poderosa, né, de 20 anos, num tema que é majoritariamente trabalhado por homens, e ela está lá, e ela está nessa posição há muitos anos. Você é uma mulher inspiradora, uma profissional incrível, e te amo mesmo do fundo do coração. Bom, Bia, obrigada, muito obrigada por tudo, por inspirar, como a Alessandra falou. E eu acho que esse momento é o que você sempre fala, que eu até brinco lá no Mesa, né? Eu adoro criar um fato com você. Não só agradecer, né, parabenizar o evento, realmente foi fantástico. E, assim, só para também a minha alegria de estar aqui hoje, ver o Celso. Eu não sei se você vai lembrar, assim que eu entrei na Rural, lá atrás, uns 15 anos atrás, eu fui orientado pelo professor Zonta a procurar o Celso lá no Ministério. E eu fui lá todo jovem, todo empolgado. E acho que é bacana eu estar aqui agora, nesse momento, mostrando para ele que o exemplo, né, que a gente ouviu lá, mesmo que o projeto não tenha ido adiante, a gente conseguiu lutando, seguir, aí a juventude está vindo aí, eu sou jovem ainda, hein? Né? A gente está vindo aí para transformar, e é uma alegria muito grande estar aqui agora de frente para ele. Então é importante deixar esse relato aqui, tá bom?